Recentemente, a Netflix lançou uma nova série da Wandinha, que é a da família Addams. Então, ao invés de eu simplesmente sentar e assistir a série, eu resolvi fazer um jogo da série. Só que sem assistir nenhum episódio, utilizando pura e simplesmente as lembranças que eu tinha na família Addams do que eu assistia quando eu era criança. E isso não foi uma ideia muito boa. Falta de referência não é muito bom. Mas para melhorar a situação, eu resolvi que faria esse jogo em menos de um dia. Então eu tinha menos de 24 horas para fazer um jogo do início ao fim que envolvesse a Wandinha. Então a primeira coisa que eu fiz foi pensar na ideia do jogo. Eu imaginei criar um jogo onde a gente controlasse a Wandinha e ela tivesse que passear por algum cenário realizando alguns objetivos. Só tinha um porém. Eu tô começando a estudar modelagem 3D agora, mas eu ainda não sei modelar personagens. Eu já modelei um fogãozinho, já modelei uma pokebola, mas personagens... Então eu fui na internet e procurei um modelo 3D da Wandinha. Encontrei esse, achei muito legal, mas ele custa $25. E como eu tô fazendo esse jogo aqui só pra fazer esse vídeo mesmo, pura e simplesmente entretenimento, eu não tô com toda essa verba não pra investir nela. Então eu resolvi que faríamos um jogo com um escopo um pouquinho menor, que no caso nós estaríamos fazendo um jogo da mãozinha. Tá ligado aquela mãozinha, que é literalmente só a mão, não tem o braço? Se eu não me engano ela se chama Coisa, ou A Coisa. Como eu disse, faz muito tempo que eu não vejo nada da família Addams e não assisti a série. Mas basicamente eu decidi que faria um jogo da mãozinha, então ao invés de controlarmos a Wandinha, nós estaremos controlando a mãozinha. E olha só, coisa boa, existem diversos modelos gratuitos de mãos disponíveis na internet, então eu peguei esse modelo de uma mãozinha e aí já comecei a fazer o jogo. A primeira coisa que eu fiz foi animar a mão. E isso aí foi uma coisa realmente de outro mundo, porque eu já tinha trabalhado com modelos 3D antes, mas eu nunca tinha mexido com nada relacionado à animação. E no caso, para animar uma mão, pensa, você tem que animar cada um dos dedos, o dedo inteiro e também as suas falanges. E eu não tinha a menor ideia como se fazia isso, mas ainda assim eu consegui fazer duas animações. A primeira animação foi dela parada, que ela basicamente fica se mexendo, meio pra cima, meio pra baixo, e a animação dela andando, onde ela teoricamente se arrasta, puxando os dedos, e também se movimenta de um lado pro outro, rotacionando. Não tá nem de longe uma animação bonita, mas foi o que eu consegui fazer, nunca tendo mexido com isso. Eu acho que ficou bom pro que eu queria pro jogo. Então, tendo a animação na mão pronta, eu comecei a programar a sua movimentação. Basicamente, a gente movimenta ela com WASD ou com as setinhas do teclado. E aí, depois, com a movimentação pronta, eu comecei a fazer todo o resto do jogo, que na verdade é um jogo bem simples, porque eu lembrei que eu só tinha um dia pra fazer, então não dava pra fazer muita coisa muito complexa. Então, o que eu resolvi fazer foi ter um cenário onde a mão teria de atravessar do ponto A e chegar no ponto B. No caso, a mãozinha teria que chegar na mansão da família Addams, porque por algum motivo ela se perdeu da mansão, e no meio do caminho ela teria que coletar algumas moedinhas, porque ela não poderia entrar em casa sem trazer o dinheiro para ajudar a pagar a escola da Wandinha. Então o objetivo é, você começa no começo do mapa, começa no começo, exatamente. E aí o seu objetivo é chegar no final coletando todas as moedas. Mas pra deixar a parada um pouco mais interessante, eu coloquei uns esqueletinhos do mal que ficam indo de um lado pro outro, pra cima e pra baixo. E desse jeito adiciona um pouco mais de desafio na fase. E quando eu digo fase, eu digo 5 fases, porque o jogo tem só 5 fases. Cara, é um jogo muito curto, todas as fases são idênticas no cenário. Basicamente a única coisa que muda é a posição das moedas e a quantidade de inimigos, Na primeira fase tem algumas moedinhas e só um inimigo, aí na segunda tem mais um inimigo, papapá, até chegar na quinta fase onde tem, acho que eu coloquei 5 inimigos lá, de um lado pro outro, cada um numa direção diferente, diagonal, vertical, horizontal, e aí coletar todas as moedas. Essa última fase tá realmente bem difícil, mas depois que você concluir a quinta fase, parabéns, você salvou a mãozinha. E esse é o jogo. Eu coloquei umas coisas a mais no jogo, um efeito de pós-processamento para as janelas da mansão ficarem bonitas e tal, porque ocorreu um erro, que eu encontrei esse modelo 3D da mansão bem legal, mas por algum motivo eu não consegui extrair as texturas dele, eu tive que ficar texturizando tudo novamente. E aí, pra deixar ele um pouco mais bonitinho, eu coloquei uns brilhos, saindo da janela. E se você tiver afim de jogar o jogo, ele tá disponível no itch.io, é de graça, como vocês já podem imaginar. Você pode jogar tanto no seu navegador, quanto baixando ele, jogando no seu PC. Tem link aí na descrição e no comentário fixado. E eu acho que agora eu deveria assistir a série pra saber se eu fiz um jogo fiel a ela ou não.